Uma boa noite para todos. Você trouxe a sua Bíblia? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos abrir no capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 8. Eu quero pedir, por gentileza, para você ficar em pé. Eu quero convidá-lo a ler comigo o que está aqui na palavra de Deus. O que nós vamos ler trata de uma das promessas mais tremendas e significativas da Bíblia. Essa promessa, ela sai da boca de Jesus. Palavras literais de Jesus Cristo. Quero convidá-lo a ler comigo, não apenas usando a mente. Vamos ler com o coração. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você crê nessa promessa? Você quer o cumprimento desta promessa para a sua vida? Então nós vamos fazer uma oração em unanimidade. O livro Atos dos Apóstolos diz que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja cristã que estava nascendo, todos estavam juntos, unânimes. É possível estarmos juntos e não estarmos unânimes? Mas lá diz que estavam juntos e unânimes. Um só pensamento. Um só desejo. Então eu quero que você repita comigo a oração que eu vou fazer em unanimidade. Grande Deus, nós cremos na Tua palavra. Necessitamos desta promessa. Batiza-nos com Teu Espírito. Enche-nos com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos em uma semana de enriquecimento espiritual. Uma verdadeira maratona de atividades espirituais. Hoje a igreja foi aberta às 5 horas da manhã. Cedinho. Eu tive a alegria de receber o Cláudio lá na minha casa. Ele foi me buscar. Muito obrigado. E chegou antes do tempo, né? Estava tão ansioso. Antes do tempo marcado, já estava lá para me buscar. E quando cheguei aqui, eu estava comentando com o Cláudio, que bonito. Escuro, de madrugada, antes de 5:30 da manhã, ver os carros estacionando, as pessoas vindo à igreja para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos mais de 130 pessoas hoje de madrugada, amém? Eu sei que nem todos podem vir, claro, é tremendamente compreensível, mas estamos muito felizes com aqueles que estão conseguindo vencer os obstáculos, as dificuldades normais, porque não é fácil, para estar aqui, começar o dia com Deus. Eu mencionei no início dessa semana, de que se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Insanidade é seguir fazendo as mesmas coisas, esperando obter os mesmos resultados. Estamos fazendo loucuras para Deus. Nós temos no ano 52 semanas. Um ano, ele é composto por 52 semanas. E dessas 52, que certamente Deus te dará, está nos dando e nos dará, nós estamos tirando uma semana para Deus. Nós vamos dormir pensando em Deus, cheios da palavra de Deus. Saímos daqui inspirados pelo encontro que estamos tendo a cada noite
E vamos dormir com este pensamento. Ontem, algumas pessoas vieram falar comigo, dizendo: pastor, eu cheguei aqui de uma maneira e eu estou saindo de outra forma. Havia angústia no meu coração, mas agora eu tenho paz. A palavra de Deus traz esperança. A Bíblia é o livro da esperança. A palavra de Deus traz paz, traz conforto. A palavra de Deus é fortaleza. E eu cheguei em casa, mais ou menos umas 11 da noite. Eu tenho um lugarzinho na minha casa que é meu lugar de oração. Eu fui conversar com Deus. Como foi bom, como é bom dormir conversando com Deus, pensando em Deus, entregando tudo nas mãos de Deus, e acordar cedinho e continuar a conversa, e acordar cedinho e continuar a amizade e o relacionamento. Como é bom começar o dia com Deus, passar o dia na presença de Deus e terminar o dia com Ele. Essa semana é uma semana diferente. Se você ainda não pôde aproveitar o que Deus está concedendo, não fique deprimido. A semana está apenas começando. Reorganize a sua agenda. Eu estou orando para que Deus dê todas as condições e possibilidades para que você venha aqui de manhã. Nós estudamos hoje sobre oração. Por que orar? Quantos de vocês estiveram aqui hoje de madrugada? Levanta a mão. Olha aí, um grande número. E aí, valeu a pena? Amém ou misericórdia? Amém? Quase a metade dos que estão aqui vieram hoje de madrugada. Eu não estou vendo ninguém com cara de misericórdia. Nem o Cláudio, que acordou tão cedinho, né, Cláudio? Nem você, nem mais ao lado da Beatriz, como é que você vai ficar com cara de misericórdia? Não fica não, né? Vale a pena. Temos o culto, termina às 6h30 e depois tem um café da manhã abençoado. Um momento de confraternização. Amanhã eu vou ensinar algo prático da oração. Como orar pelo menos 1 hora por dia? Será que dá? Tem muitas pessoas que começam a orar e falam 10 minutos com Deus, aí dizem assim: já acabou o assunto, já não tenho mais o que dizer. Será que é possível? Amanhã nós vamos dar de madrugada as ferramentas que vão te ajudar a orar mais de 1 hora. 1 hora vai ficar pouco. Algo que eu aprendi e que fez diferença na minha vida. Então amanhã de manhã traga uma caneta, traga um papelzinho para anotar algumas coisas práticas que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Estamos felizes porque o nosso culto é transmitido pela internet. Então a gente sabe que nem todos têm a possibilidade de vir, mas temos um grupo que também está sendo abençoado em casa, acompanhando pela internet. Mas à noite estamos aqui também para estudar temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. Porém, o mais importante vai ser quando? O mais importante é quando? Sábado, dia 18. Você está proibido de morrer, de adoecer, de viajar. Você tem que estar aqui sábado. Nós vamos ter um programa de 10 horas, de 8 da manhã às 18 horas. Pastor, como é que é isso? Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que vai acontecer aqui sábado. Eu estou muito agradecido por um grupo de aproximadamente 15 pessoas que ontem aceitaram o convite para jejuar. E essas pessoas jejuaram hoje e oraram por nós. Amém? Eu pedi para elas orarem por mim, orarem por tudo que está acontecendo aqui, orar pelos cultos, por vocês que deveriam estar aqui e estão, e sobretudo orar pela Santa Ceia que vamos ter sexta-noite, orar pela finalização, sábado, nós vamos lançar a jornada de 40 dias com Deus.
o projeto Primeiro Deus. Eu estava muito preocupado, porque nós pedimos 15 mil apostilas e as apostilas já foram vendidas. E o Zaqueu estava preocupado, pastor, as pessoas estão pedindo e as apostilas que eu tenho já estão acabando. E hoje eu entrei em contato com a casa publicadora lá em São Paulo, e eles vão mandar mais apostilas para nós. Amém? Então, você não deve ficar sem a sua apostila. Ela custa R$3. Se você ainda não fez o pedido, dê o nome para o Zaqueu ou para a Ana. Fique em pé aí, Zaqueu e Ana. E já deu o dinheiro, porque no sábado nós não vamos vender a apostila. No sábado nós só vamos entregar para aqueles que fizeram o pedido. Então nós vamos ter um seminário poderoso, ver momentos maravilhosos. E vamos terminar como? Como vai ser a finalização sábado? Nós vamos terminar fazendo um casamento. Um casamento de pecadores com Jesus. Pense num momento maravilhoso. Eu estou orando por esse momento todo dia. E se tem alguém que está noivo de Jesus, que ainda não casou, ainda tem lugar para você, viu? Ainda tem lugar para você. Se tem alguém que gostaria de pensar na possibilidade de se batizar sábado, converse conosco. Nós estamos aqui para ajudar, estamos orando por isso. Então, a todos que jejuaram hoje, muito obrigado. Para mim, esse grupo é o esteio. Para mim, é o grupo de sustentação. Eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito muito no poder do jejum. Eu gosto de dizer que quando as pessoas jejuam e oram, em uma semana como essa, Deus usa Maria, Deus usa Pedro, Deus usa o João e pode até usar o pastor Jeú também. Então eu acredito muito. Eu subo aqui para pregar e subo com alegria, com segurança e autoridade, porque eu sei que durante este dia pessoas jejuaram e oraram por mim. E eu creio no Espírito Santo que pedimos que se manifestasse em nosso meio nesta noite e mostrasse aqui a sua glória. Amém? Então eu tenho um apelo. Eu preciso para amanhã pelo menos 7 corajosos que possam jejuar. O jejum pode ser um jejum de frutas. Nós temos aqui esse pequeno manualzinho, é uma cartilha, que aqui dá as indicações, as orientações como jejuar. Então eu preciso pelo menos 7, é um número representativo, que possa jejuar amanhã. Tem alguém que se anima? Levanta a mão aí, por gentileza. Preciso 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem mais de 7, amém? Então assim que terminar o culto, eu preciso ter 2 minutinhos com vocês. Terminou o culto, eu quero que vocês que vão jejuar amanhã, venham aqui, porque eu quero ter um momentozinho de oração com vocês. Amém? Já temos os intercessores, os que vão estar jejuando e orando pelo projeto e por tudo que está acontecendo amanhã. Bom, já falei sobre o jejum, aí está a apostila, né? Que nós vamos estudar no sábado, ter o lançamento dela. E agora vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Bom, antes de ler, hoje eu pensei algo, me veio na mente e no coração, e eu percebi que essa igreja aqui é uma igreja que não tem medo de desafios. Nós fazemos os desafios e todos aceitam. Nós fizemos um desafio ontem, de quinta-feira, nós enchermos esta caixinha aqui. Muito mais do que isso, né? Nós temos o desafio de cada família se organizar e trazer uma cesta básica. Na quinta-feira, aqueles que não puderem trazer uma cesta, traz a metade. Quem não puder trazer a metade, traz a metade da metade.
Quem não puder trazer a metade da metade da metade, traz 1 quilinho. E nós vamos, como comunidade adventista aqui do Progresso, nós vamos unir as nossas forças para abençoar famílias carentes. Amém? Então fiz o desafio ontem e eu percebi que houve uma resposta muito positiva. E nós vamos trazer essa cesta básica quando? Na quinta-feira. Mas eu queria que quinta-feira fosse um dia diferente. Então veio no meu coração o desejo de fazer uma proposta. De quinta-feira nós realizarmos um jejum coletivo. Vai ser um dia de jejum coletivo. E como é que vai ser esse jejum? Bom, cada um decide como vai jejuar. Jejum significa o quê? Abstenção total ou parcial de alimento. Então tem pessoas que não podem passar o dia sem as 3 refeições. Então tem pessoas que têm que jejuar apenas uma refeição. Então, se você não pode ficar sem comer, pode substituir o alimento. Nós estamos até propondo um jejum de frutas. Você não vai desmaiar por causa disso. Eu lembro que lá na Bahia eu fui falar sobre jejum de frutas, aí um baiano, pastor, amanhã então vou fazer um jejum de frutas, vou comer 3 frutas, vou comer 3 jacas. Eu disse, pecador miserável, não entendeu. A ideia não é encher a pança de fruta, né? Porque alguns dizem assim, vou fazer um jejum de fruta, aí enche a pança de fruta. Não, não, não. Você vai comer fruta, mas com moderação. Mas vai passar mais tempo com Deus. Tem alguém que quer pensar nessa possibilidade? Levanta a mão. De quinta-feira a gente tem um jejum coletivo. Todo mundo, cada um jejuma como puder. Dentro da sua condição. E aí nos próximos dias nós vamos falar mais sobre isso. Vai ser o ensaio, né? A preparação para o sábado. Tudo bem. Vamos fazer uma oração? Sentados como vocês estão, vamos orar a Deus. Grande Deus, nós estamos aqui de volta à tua casa. A tua palavra diz, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós temos o privilégio de abrir a tua palavra. Senhor Deus, ela é viva. Nós cremos que esta palavra é poderosa. E nós cremos que o Senhor tem propósitos para todos nós que estamos aqui nesta noite e também por aqueles que nos escutam e estão conectados através da internet. Nós conclamamos ao Espírito Santo que com o seu poder possa dar vida à palavra e que o Senhor sonhou para nós nesta noite se cumpra cabalmente. Oramos pelos projetos da semana, estamos clamando pelo batismo do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo, Senhor, precisamos dele. Estamos orando pela Santa Ceia na sexta-noite. Que o Senhor nos prepare para esta Santa Ceia e que pela unção do Teu Espírito ela possa marcar um antes e um depois na história dessa igreja. Estamos orando pelo seminário no sábado, às 10 horas de oração e jejum. O lançamento de uma jornada de 40 dias com Deus. Que o Senhor nos surpreenda. Que venhamos aqui sábado, famintos e sedentos de Tua palavra, e saiamos saciados, cheios da glória de Deus. Estamos orando pelos batismos. Pessoas estão no vale da decisão. O diabo está trabalhando para que pessoas não escolham e nem se decidam por Jesus. Mas nós repreendemos Satanás. Que o Senhor tire o medo, a insegurança, tudo que possa estar travando o teu filhinho de decidir-se por Jesus Cristo. Nos dá a alegria de fazer uma linda festa de casamento com Jesus Cristo no final desta semana. Oramos pelas famílias dessa igreja e pelo encontro no dia 26 de março, o RCC,
a renovação de casais com Cristo, para que esse encontro seja usado por Ti, Senhor, para restaurar casamentos e abençoar famílias. Agora que abrimos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Que fale Deus e se cale o homem, em nome de Jesus, amém. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós e o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Palavra de Deus. Ontem nós fizemos uma introdução ao capítulo 37 do livro de Ezequiel. Uma visão. A visão do vale de ossos secos. Os elementos de uma visão são representativos e simbólicos. A palavra de Deus é um livro de princípios. O que são princípios bíblicos? Os princípios bíblicos são verdades eternas que não mudam. Os princípios da Bíblia servem para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou sempre orando a Deus e pedindo a Ele: abre os meus olhos, para que eu veja os teus princípios aqui. Existem princípios que estão explícitos, que sem muita dificuldade você consegue percebê-los. Mas existem princípios que estão implícitos. No capítulo 37 eu encontro muitos princípios. E eu escolhi 7 para compartilhar com vocês. A visão trata de uma ação de Deus. Deus toma seu profeta e o leva a um vale que está cheio de ossos. Ossos de seres humanos. Possivelmente um exército que foi abatido em uma guerra. Os cadáveres ficaram espalhados pela superfície do vale. Esses cadáveres, eles entraram em estado de decomposição. Ao passar do tempo, pelo efeito dos agentes da natureza, do sol, da chuva, do vento, agora já não são mais cadáveres, são os ossos sequíssimos. A visão, o cenário é aterrador. O cenário é de caos, morte, destruição. O profeta é colocado ali no meio do vale. Deus pergunta: profeta, poderão reviver estes ossos? O cenário é tão aterrador que o profeta diz: tu sabes, ou seja, só tu podes. A coisa está feia. O cenário é aterrador. Somente tu podes fazer alguma coisa aqui. É assim que começa essa história. Mas essa história, ela não termina da maneira que começa. E em uma lida, em uma visão rápida, eu encontro o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Vamos ler juntos? Me ajudem aí? O que é que diz? Na presença de Deus, o caos, a desordem e a morte não subsistem. De onde eu tirei esse princípio? É muito simples. Olha como começa a história e olha como termina. O início, ossos secos, caos, morte. Mas o final, um exército poderoso, cheio de vida. Ossos secos foram restaurados, regenerados. Aonde não havia nenhum vestício de vida e nenhuma possibilidade de vida, entra
a restauração, a regeneração. E o que faz a diferença nesta história é a presença de Deus. A presença de Deus no vale é que faz toda a diferença. Na presença de Deus, o caos, a morte, a desordem não subsistem. Como está a sua vida? Se nesta noite eu falo para alguém que vive um momento terrível, um momento difícil, que quem sabe a morte parece que tem sido uma opção melhor do que a vida, eu digo para você, coloque-se na presença de Deus, mantenha-se na presença de Deus, que a seu tempo Ele ordena todas as coisas. Princípio número 2, vamos ler juntos. A iniciativa. Esse negócio de fazer culto 5:30 da manhã é complicado. Vocês estão acordados mesmo? Vamos ler junto? Vamos lá? A iniciativa da obra de restauração e salvação. De onde eu tirei esse princípio? É muito simples. Não foi o profeta que viu o vale e chegou lá e disse assim: eu vou resolver esse problema. Não. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem tomou o profeta. Foi Deus quem colocou o profeta no meio do vale. Foi Deus quem disse: ó profeta, profetiza a minha palavra sobre estes ossos secos. É Deus quem toma a iniciativa. Ontem eu contei a história do traficante lá do Rio de Janeiro. Quando no dia do batismo o pastor pergunta, ou pede, por favor, conta para nós aqui como é que você encontrou a Jesus. E o traficante disse: eu não encontrei Jesus coisa nenhuma, foi Ele que me encontrou. A vida toda eu fugi dele. E essa também é a minha história. Essa é a sua história. A história da Bíblia é a história de um pecador que está fugindo o tempo todo. E Deus está correndo atrás para salvar. É Deus quem toma a iniciativa. Em Apocalipse lá fala do grande encontro dos salvos com Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse encontro vai ser tão impactante que eles vão tirar as coroas, eles lançarão as coroas nos pés de Jesus, e eles vão louvar, e vão dizer: a ti toda a honra, a ti toda a glória. Eles louvam, eles engrandecem, e neste cântico de louvor, sabe o que eles estão dizendo? Nós estamos aqui unicamente por tua graça. Estamos aqui não é porque éramos malzinhos e um dia decidimos ser bonzinhos. Estamos aqui por uma ação tua, pelo teu poder e pela tua graça. Os que chegarem lá no céu reconhecerão isso, que estarão lá unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Eu fugi de Deus durante muito tempo, até que descobri que fugir de Deus não é uma decisão inteligente, que fugir de Deus não é a escolha mais sábia. Por favor, não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Ele está tentando te salvar. Ele está trabalhando de tantas formas. Ele colocou alguém para orar por você e para convidar você para estar aqui. Por que você está aqui? Ninguém está aqui por acaso. Por detrás está um Deus trabalhando de todas as maneiras, com o grande objetivo de salvar você. Princípio número 3, vamos ler juntos? A glória de Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus na vida humana, tem que ver com a participação do homem. De onde eu tirei esse princípio? É muito simples. Deus colocou o profeta no meio do vale, e Deus deu uma tarefa ao profeta. No processo do milagre, havia uma parte que correspondia ao agente humano, que na história, no caso, é o profeta. Havia uma parte que correspondia a ele, e a parte dele era profetizar. E ele profetizou. Ele fez a parte dele. O milagre somente aconteceu depois que o agente humano
realizou a parte que correspondia a ele. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver o poder de Deus na sua vida? No processo da manifestação da glória de Deus, existe uma parte que corresponde a você. Se você não fizer a sua parte, Deus não poderá fazer a parte dele. E você diz, pastor, qual é a minha parte? Ontem eu li um texto, Zacarias 1:3, que diz assim: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus, deixe Deus ser Deus na sua vida. Ele não é prata nem bronze, Ele é ouro. Ele tem que ser o primeiro na sua agenda. E eu estou muito feliz porque eu vejo as pessoas chegando aqui de madrugada. Quando eu vejo as pessoas chegando aqui à noite, depois de um dia de trabalho, eu sei que alguns estão bem cansados. Eu estou olhando aqui, estou observando, estou pregando, mas olhando para as pessoas. Eu sei que alguns tiveram um dia difícil, estão bem cansados, mas estão aqui. Estão aqui. Essa necessidade, essa busca de Deus, ela encontrará uma resposta do Senhor que vai abençoar a sua vida. Princípio número 4. Vamos ler juntos, por gentileza, me ajudem. Obedecer a Deus. Você consegue entender isso? Vou fazer uma ilustração. Pastor Djalma, vem aqui, por gentileza. Eu não conhecia o pastor Djalma, eu conheci este ano. E nesse pouco contato que eu tenho tido, já passei a admirá-lo, vejo nele um homem de Deus. Dá para enxergar daí? Não precisa subir ali não, né? Pastor, digamos que Deus se apresenta para o Senhor e diz assim: Djalma, você é meu servo, eu tenho uma missão para você. A minha missão é que você pregue para esse banco. Você tem que pregar minha palavra para este banco. Deus está mandando. Se Deus manda o senhor pregar para este banco, o senhor prega? Eu vou. Se Deus manda, o que é que o senhor faz? Eu vou pregar, mas Ok. assim, Senhor, é a coisa da lógica, né? Difícil. Ok, mas se Deus mandar o senhor prega? Vou pregar. Ok. Eu não combinei nada disso com ele, tá? É uma situação meio complicada, né? Chamar o pastor aqui na frente e dizer para ele que Deus está mandando ele pregar para o banco. Mas ele diz que se Deus mandar, ele prega. Se Deus mandar, o senhor prega. Então pode pregar aí. Acorda, porque ele já estava começando a pregar. Imagine que você chega sábado de manhã, e aí você encontra o pastor Djalma, pode ir, pastor, pode sentar. O pastor Djalma, ô banco, ouvi a palavra do Senhor, banco. Você vai pensar o quê? Mas o que tem isso a ver com o que nós estamos estudando aqui? No capítulo 37 de Ezequiel, Deus toma o profeta, coloca no meio de um vale cheio de ossos secos, e Deus diz assim: profetiza a minha palavra para os ossos secos. O que significa profetizar? Profetizar no sentido primário da palavra significa anunciar, declarar, proclamar a palavra de Deus. O que Deus estava dizendo era: anuncia, prega a minha palavra para os ossos secos. Mas a pergunta é: como pregar para ossos secos? Os ossos secos são como este banco. Este banco é um objeto inanimado, não tem vida. Como pregar para ossos secos? Mas eu pergunto, o profeta pregou? Por que ele pregou? Porque obedecer a Deus não é uma questão de lógica, é uma questão
de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se você está esperando entender tudo para começar a obedecer a Deus, você nunca vai obedecer a Deus. Principalmente nos momentos finais que estamos vivendo. Deus chama um povo para viver pela fé, não pela lógica. Lógica não é sentimento. Ou melhor, fé não é sentimento, não é emoção. Fé tampouco é imposição de Deus. A fé é uma escolha. No final das contas, você vai escolher se você quer crer ou não. No final das contas, você decide. Sabe por quê? Porque se você quiser motivos para duvidar, você vai ter milhões de motivos para duvidar. E se você quiser crer, Deus vai dar base suficiente para sustentar a sua fé. E qual era a base que o profeta tinha? Sabe qual era a base? Vou mostrar para vocês a base. A base era o quê? Ele iria anunciar que palavra? Ele sabia que não era a palavra de homens. Ele sabia que era a palavra de Deus. E ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus era poderosa e poderia dar vida aos ossos secos. Houve fé, sim, mas essa fé tinha uma base. Deus não mandou ele anunciar a palavra dele. Deus manda, anuncia a minha palavra. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando a palavra de Deus é anunciada com poder, até os ossos secos respondem, amém? Você crê nisso? O que esta palavra significa para você? Eu vou entrar no princípio número 5, mas antes lembre disso, obedecer a Deus não é uma questão de lógica, nós obedecemos pela fé. Não espere entender tudo, se encaixar tudo. Alguns estão esperando, quando Deus resolver todos os meus problemas, aí eu me entrego a Ele. Coitado. Coitado. Servir a Deus é uma questão de fé. Ou você confia ou não confia. Porque essa confiança que vai possibilitar a entrega. E salvação é uma questão de entrega. Entregar tudo nas mãos daquele que tem poder para cuidar de tudo. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu falo isso com autoridade, porque eu sou pastor já há mais de 20 anos. Eu posso dizer para vocês que aqueles que se entregaram incondicionalmente, de maneira completa a Deus, não foram decepcionados. Princípio número 5, vamos ler comigo, me ajudem aí. Não existe nada na terra mais poderoso que a palavra de Deus. Vê se você entendeu. Não existe nada nesta terra mais poderoso que a palavra de Deus. Você crê nisso? Tem pessoas que estão vivas aqui, porque um dia esse livro chegou na vida delas. Eu tenho certeza, tem muita gente aqui, que se esse livro não tivesse chegado na vida dessas pessoas, não estariam vivos aqui. Eu nasci num bairro muito pobre, lá no Ceará, na cidade de Fortaleza. Eu tinha um amigo de rua, meu melhor amigo. Aonde ele ia, eu ia. Aonde eu estava, ele estava. O meu melhor amigo se tornou um traficante de drogas. Conhecendo o meu temperamento, conhecendo o ambiente aonde eu cresci, conhecendo as minhas amizades, se este livro não tivesse chegado à minha vida, talvez hoje eu não estaria vivo. Esse livro me deu um futuro e esperança, me deu dignidade.
Não existe nesta terra nada mais poderoso que a palavra de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Coloque aí o vídeo aí, por gentileza. Tem um vídeo. Lá no Ceará, no interior do Ceará, eu conheci Francisco. Francisco mora em uma cidade que se chama Uruburetama. Misericórdia. Você começa a dizer misericórdia logo quando sabe o nome da cidade. A senhora é de Uruburetama? É de lá? Que cidade linda! Eu nunca vi uma cidade tão maravilhosa. Como são as coisas? Eu olhava para essa cabecinha e pensava, é cearense. Só pode ser. Eu também sou cearense, viu? Mas Uruburetama é uma beleza. Francisco é de Uruburetama. Presta atenção à história dele aí, presta atenção. Meu nome é Francisco Barroso, eu tenho 49 anos de idade, moro na cidade de Uruburetama, no estado do Ceará. Já li mais de 40 livros de Ellen White e li a Bíblia por mais de 36 vezes. Eu conheci um pastor adventista na casa publicadora, ele me disse que já tinha lido 110 vezes a Bíblia, né? Um pastor tinha lido 110 vezes. E eu botei na cabeça que eu vou alcançar esse pastor. A leitura da Bíblia é importante porque não tem como conhecer a Deus na sua plenitude se não for pela sua própria palavra, né? Porque a Bíblia diz em João 5,39, examinar as Escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas mesmo que testificam de mim. Então, para mim conhecer a Deus, conhecer os seus feitos e as suas maravilhas e saber da transformação que Ele faz na vida das pessoas, na minha vida, eu tenho que ler a Bíblia. Então não adianta dizer que ama a Deus, que gosta de Deus, que faz o trabalho de Deus, se não ler a palavra dele. Quando eu vou ensinar as pessoas que não sabem ler, mas eu não sei ler. Eu disse, não, pois não, então, mas vocês sabem ouvir, então eu leio em braille, eu levo a minha lição em braille, que eu escrevi, né? Para me escrever a lição em braille, a lição da verdade, levou um bocado de tempo, né? Porque eu escrevo manualmente, né? Eu vi a necessidade de fazer isso, porque muita gente não sabia ler. Então, por não saber ler, eu ia lendo no braille também, e assim também a gente mostrava cada vez mais assim, o poder de Deus na minha vida também. Ok, muito obrigado. Eu conheci Francisco, está aí, vocês viram a legenda em espanhol, porque eu fui fazer um evangelismo na Bolívia e eu o levei para estar comigo alguns dias lá. E estando comigo na Bolívia, pude conhecê-lo melhor e escutar algumas histórias da vida dele. Ele é uma pessoa muito alegre, ele tem algumas habilidades naturais e uma delas é tocar. Ele toca muito bem e ele é professor de violão. Ele é extremamente apaixonado pela Bíblia. Com 12 anos ele ficou cego. Ele foi rejeitado, abandonado pelo pai, a mãe, em extrema pobreza, foi cuidar dele. E a situação era muito ruim, ele se revolta com Deus, com tudo, vai para as drogas, para a bebida. E com 20 anos ele adoece. Uma doença que tiraria a sua vida, ele estava no hospital desenganado, e um jovem adventista foi lá e apresentou para ele a palavra de Deus. Quando ele achava que ia morrer e que tudo estava perdido, a palavra trouxe esperança.
lá no hospital, ele tomou a decisão de seguir Jesus Cristo. Deus o curou. E ele saiu para ser um servo de Jesus Cristo, para anunciar a palavra. Ele ama a palavra. E ele, na cidade, ele é conhecido como professor de violão. E ele é muito procurado. E as pessoas chegam para ele e perguntam: como é que você cobra? Eu quero ser seu aluno, eu quero aprender a tocar. Bom, por mês é R$200, mas você pode ganhar um desconto de 50%. E como é que eu faço para ter um desconto de 50%? Você deixa eu estudar a Bíblia com você. Se você fizer um curso da Bíblia comigo, então só paga a metade. Todo mundo quer pagar a metade. E assim ele tem levado muitas pessoas ao batismo. Canal de bênção. Um homem apaixonado pela palavra de Deus. Porque não existe na terra nada mais poderoso que a palavra de Deus. Ezequiel pregou para ossos secos, porque ele sabia que não era a palavra de homens, mas sim a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva, amém? É poderosa. Se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para você não ler a palavra. Eu faria de tudo para você não amar este livro. Existe um princípio na teologia da palavra que diz que eu não posso separar a palavra do seu autor. Para nós a palavra é vida porque o autor é vida. Para nós a palavra é poder porque o autor é poder. Existe algo que nós chamamos de aberração cristã ou teológica. Aberração, absurdo, é alguém dizer: eu amo a Deus, eu sou amigo de Deus, mas não ama a sua palavra. Não tem intimidade com a palavra. Isso é uma aberração teológica. Por quê? Porque eu não posso separar a palavra do seu autor. Todas as pessoas que eu conheci na minha caminhada cristã, que amavam a Deus sobre todas as coisas, eram extremamente apaixonados pela palavra. O diabo vai fazer de tudo para que esse livro não seja prioridade na sua vida. Sábado, nós vamos lançar um seminário, uma jornada que vai ensinar você a ler a Bíblia. Domingo, vamos começar uma jornada de 40 dias com Deus, onde a Bíblia vai ocupar o primeiro lugar e a prioridade que deve ocupar no nosso coração, amém? Eu estou muito entusiasmado com o que vai acontecer aqui sábado. Eu estou muito entusiasmado com esse projeto Primeiro Deus, porque eu já li, eu já estudei, e eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Princípio número 6, vamos ler juntos, me ajude aí. É o Espírito. Onde é que está o poder da palavra? Onde está o poder da Bíblia? O poder não está na tinta, não está no papel. Você sabia disso? Onde está o poder? Alguns anos atrás eu li a história de Robert Moffat, um missionário, foi para a África, esteve na África, e existe um episódio da vida dele na África que me chamou muita atenção. Robert Moffat, ele era muito habilidoso e ele gostava de desafios. E ao chegar na África, ele escutou de uma tribo selvagem, homens violentos, homens maus, ninguém ia aonde estavam aqueles homens. Mas ele decidiu ir. Ele disse: eu vou lá. E eu vou ensinar a palavra de Deus para aqueles homens. Ele era muito habilidoso e ele chegou ali e conseguiu conquistar o coração daquelas pessoas. Ele levava Bíblias e ele catequizou. Ele ensinou aquelas pessoas a lerem usando a Bíblia. E um dia Robert Moffat estava em seus aposentos, quando ele escutou uma batida na porta. Alguém batia, Robert, batia com muita força. Ele se assusta e quando se aproxima é o chefe da tribo. O chefe está nervoso.
o chefe traz a Bíblia na mão e dizia: Robert, me ajude, me ajude. E ele diz: o que passou? Robert, eu tenho um cão de caça. Você lembra? Meu cachorro, meu cão de caça grande. O meu cão de caça, ele acabou de comer uma página da minha Bíblia. E aí Robert Moffat disse: tranquilo, eu tenho outra Bíblia. Eu vou lhe dar uma outra Bíblia. Não, você não está entendendo. Escuta, quando você chegou aqui, os homens da tribo eram violentos, homens maus. Você começou a ler este livro, estes homens mudaram, são mansos, outras pessoas. E agora eu quero que você me explique o que vai acontecer com o meu cachorro. Ele comeu uma página da Bíblia. Eu preciso, é o meu cão de caça, eu preciso dele. E Robert foi explicar que o poder não está no papel, não está na tinta. Senão nós passaríamos o dia todo comendo as páginas. Robert Moffat foi explicar que é o Espírito Santo que dá vida e poder à palavra. E ele disse: o senhor lembra que sempre antes de ler o livro, o que é que eu fazia? E ele disse: você orava? Você pedia ao mestre divino do Espírito que entrasse na mente das pessoas? Então Robert explicou: é o Espírito Santo que dá vida e poder à palavra. O poder não está no papel, não está na tinta. E de onde eu tiro esse princípio? Quando você lê a história, o milagre, você vai perceber que os ossos se juntaram, vieram nervos, tendões, carne e pele, mas faltava vida. Somente quando o Espírito Santo entra, aqueles cadáveres passam a ter vida. É o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que dá poder à palavra. Por isso que nunca deveríamos ler a Bíblia sem antes fazer o quê? Jamais esqueça que é o Espírito que dá vida e poder à palavra. Agora eu vou ler o último princípio, amém? Estou terminando, amém? Vocês vão para casa. Já vou terminar agora. O último princípio, presta atenção, esse é o que eu mais gosto. Eu gosto de todos, mas esse, eu espero que você entenda o que vai aparecer ali. Eu espero que o que vai aparecer ali possa penetrar no mais profundo do seu coração. Leia comigo. Não existe limite para o poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Não existe limite para o poder do Espírito Santo de Deus. Não existe limite para o poder do Espírito Santo de Deus. E você diz: de onde você tirou esse princípio? É muito simples. Me responda. Quem foi que deu vida aos ossos secos? Aquele que dá vida aos ossos secos é Deus Todo-Poderoso. Se Ele pode dar vida a ossos secos, não existe limite ao seu poder. Amém? Que coisa maravilhosa entender isso. Que coisa maravilhosa. Por causa do pecado entrou em nosso coração a incredulidade, a dúvida. Essa incredulidade, ela gera um monte de coisa ruim. A incredulidade, a dúvida leva à ansiedade. A ansiedade é uma desgraça. E é natural de todo ser humano duvidar, questionar. E por causa disso nós sofremos. E o esforço de Deus é para nos ajudar a crescer na fé que precisamos. E eu vou terminar contando uma história de minha vida para vocês. Eu tenho alguns amigos pastores que vivem aqui no Brasil e que têm o sonho de ser missionários, de trabalhar em outro país. Eu não tinha este sonho.
Um dia eu estava no escritório da igreja, lá na Bahia. Eu estava trabalhando na Bahia. E o telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, era um pastor da divisão sul-americana. O que é a divisão sul-americana? É a sede administrativa da igreja para toda a América do Sul. Essa sede fica em Brasília. Eu nunca tinha recebido uma ligação da divisão sul-americana, da sede administrativa da igreja para toda a América do Sul. E quando a secretária disse, pastor Jeú, uma ligação lá da sede administrativa da igreja, lá de Brasília. E meu coração disse, misericórdia, Senhor, o que foi que eu fiz? E quando eu atendi o telefone, o pastor do outro lado da linha, ele disse, pastor Jeú, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que Deus vai te mostrar. E eu disse, misericórdia, Senhor. Pastor, me desculpa, mas não estou entendendo nada. Pastor Jeú, a igreja está indicando o seu nome para que você vá para o Chile. Existe um trabalho que precisa ser feito lá e cremos que você tem um perfil para suprir essa necessidade. E nós estamos indicando o seu nome, você não é obrigado a aceitar. Mas precisamos que você considere com muito carinho. Você tem 24 horas para responder. E eu disse para ele, pastor, eu sou servo. Servo não tem vontade própria. O servo faz a vontade do seu Senhor. Se é a vontade de Deus que eu vá para o Chile, eu vou para o Chile. Mas tem um pequeno detalhe. Eu preciso conversar com a minha esposa. Eu creio que toda esposa de pastor foi escolhida no ventre da mãe para ser esposa de pastor. Eu creio que como Deus tem um chamado para o pastor, Deus tem um chamado para a esposa. A minha esposa é uma pastora. A minha esposa, ela gosta de desafios. Quando chega um chamado, ela está sempre pronta e disponível. Ela gosta de conhecer novos lugares. Sempre quando eu chego em casa, querida esposa, recebi um chamado, um convite para trabalhar em outro lugar. E ela, agora nós vamos para onde? Ela gosta de conhecer novos lugares, gosta de desafio. E naquele dia eu cheguei em casa, querida esposa, recebemos um chamado, um convite. E ela, nós vamos para onde agora? E eu disse, nós vamos bem ali. Mas ali aonde? Nós vamos para o Chile. Ela ficou calada. Quando a minha esposa fica calada, misericórdia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Os pais já estavam com a idade muito avançada. E nesse momento da vida é natural que nós, filhos, nós queremos estar junto deles. Ela olhou para mim e disse, você crê que Deus está pedindo isso de nós? Você crê que é a vontade de Deus que a gente vá para o Chile? Eu vivi o melhor momento do meu ministério. Eu estava muito contente e muito feliz no Brasil, aonde eu estava trabalhando. Eu disse, querida esposa, eu imagino que deve ser a vontade de Deus. Nós não conhecemos ninguém no Chile, nós não falamos espanhol, nós nunca sonhamos, nunca planejamos isso. Então eu creio que Deus está nos chamando. E ela disse, então se é a vontade de Deus, nós vamos para o Chile. E a igreja disse, você vai vender tudo, porque não compensava levar a mudança para o Chile. Venda tudo. O mês de janeiro é sempre o mês que nós pastores tiramos de férias para visitar os nossos familiares, para estar com eles. Mas as férias de 2007, janeiro de 2007, foi um mês diferente, atípico de toda a minha história e vida de pastor. Porque eu passei o mês todo vendendo tudo. A igreja disse, venda tudo, organize sua vida para sair do país, passar pelo menos 5 anos fora, pague todas as contas, não fique devendo a ninguém. Essa parte foi a mais difícil. Resolva a sua vida para você sair tranquilo. E o mês de janeiro eu fiquei o mês todo envolvido nisso.
Compramos a passagem para um domingo, se não estou equivocado, 29 de janeiro. Eu estaria saindo de Fortaleza, Santiago, no Chile. A última semana eu já não tinha casa, não tinha carro, entregamos tudo. Um sobrinho emprestou o apartamento dele e nós íamos ficar ali, naquele final de semana, naqueles últimos dias. E como eu estava sem carro, eu cheguei para o meu pai e pedi o carro dele emprestado. O meu pai tinha mais ciúme do carro do que da minha mãe. Mas como o filho estava indo para o Chile, tá bom, toma o meu carro. Emprestou o carro. Eu lembro que na sexta-feira eu acordei muito cedo, para fechar os últimos detalhes, era o último dia, porque domingo eu já viajaria. Saí de casa cedo, de madrugada, cheguei no pôr do sol, cansado, moído, mas feliz. Tudo resolvido. Não ficou nenhuma pendência. Domingo posso viajar para o Chile. Tão cansado que eu tomei banho, me deitei e dormi. Eu apaguei. Quando foi 3 da madrugada, eu acordei. Estava sem sono. Eu olhei para minha esposa, vi a minha esposa dormindo, olhei para minha filha, ela estava dormindo. E queridos irmãos, o meu coração foi tomado por sentimentos que eu nunca havia tido. Sentimentos de dúvida, sentimentos de medo, sentimentos desencontrados. Eu comecei a pensar, amanhã eu vou para o Chile. Eu não conheço o país, eu já tinha visto na internet. E eu descobri que lá faz muito frio. E eu sou cearense. A gente diz que lá no Ceará o urubu voa com a asa só, porque a outra é para se abanar. Meu maior inimigo, frio, não gosto de frio. E aí eu comecei a pensar, um país frio, idioma que eu não falo, não domino, não conheço ninguém. E alguns amigos diziam, não vá para o Chile não. O que você vai fazer lá? A minha mãe, não vá não. Não vá para o Chile não. O Chile tem 17 milhões de pecadores. O Brasil tem 200 milhões para você pregar para eles. Aqui tem mais pecadores. Não vá não. Sentimentos de dúvida, sentimentos de medo. Queridos irmãos, esses sentimentos foram crescendo no meu coração. Me deu uma angústia. Eu me ajoelhei e eu disse para Deus, Senhor, estou com medo. Parece que uma nuvem negra está sobre a minha cabeça. O que é que eu vou fazer no Chile? Será que de fato o Senhor quer que eu vá para aquele país? Senhor, para falar a verdade, nesse momento, eu não quero ir. Mas eu posso ir. Se o Senhor disser que vai comigo. Mas hoje falar não resolve. Eu disse para Deus, hoje o Senhor tem que falar rasgado. E quando eu disse para Deus, fala rasgado, eu estava dizendo, grita, fala muito forte, falar não resolve. Se o Senhor não falar rasgado, que está comigo, que vai me acompanhar nessa viagem, eu não irei para o Chile. Eu derramei minha alma, eu orei mais de 1 hora. Mais ou menos 4:30, 5 da manhã, eu li a Bíblia e me veio um sono profundo, eu dormi. Às 8 da manhã, eu acordo com alguém puxando meu pé. Acorda, acorda, pecador. Acorda. E eu abri os olhos. E a minha esposa, eu pensei que você estava morto. Faz tempo que eu estou querendo te acordar. Mas ela estava assustada. O que está acontecendo? É que a nossa filha está mal. A nossa filha acordou e eu fui dar comida para ela, ela vomitou tudo. Ela está com febre. Ela está muito mal. E eu disse, você já ligou para o pediatra? Ainda não, liga. E pergunta o que ele vai nos aconselhar, nos dizer, fala dos sintomas. E ela ligou para o pediatra, falou dos sintomas, e o pediatra disse, nesse momento, está havendo uma epidemia, existe um vírus aqui em Fortaleza. A sua filha tem que ser internada.
A minha filha escutou a conversa e começou a chorar. Hospital não! E a minha esposa olhou para mim e disse: o que nós vamos fazer? E eu disse: nós vamos orar. Eu me ajoelhei ali com a minha esposa e com a minha filha. Eu orei. E eu senti no coração que não deveria levá-la no hospital. Eu disse: amanhã nós vamos para o Chile. Nós não vamos levá-la para o hospital agora não. E ela disse: então saia, busque alguma coisa, soro, para ela tomar, porque o que ela come, ela vomita, algum remédio. E queridos irmãos, eu saí. Eu peguei a chave do carro e saí chateado. A angústia estava maior, porque além de tudo o que eu tinha sentido de madrugada, a minha filha estava doente. Eu entrei no carro do meu pai. Eu estava tão chateado, desorientado. Eu liguei o carro e o estacionamento era bem apertadinho. Para sair eu tinha que proceder, dar marcha ré. E eu liguei o carro e acionei aqui a marcha ré e acelerei. E quando eu acelero, eu escuto um barulho. Bah! Eu olhei pelo retrovisor e eu percebi que alguém colocou um carro fechando. Colocou um carro aonde não deveria estar. E eu não tinha visto o carro. E com um barulho, um homem de quase 2 metros de altura desceu, nervoso. E aí eu vi o homem descendo, eu olhei pelo retrovisor, vi o carro, coloquei a mão na cabeça e disse: amanhã eu não vou para o Chile, eu vou para o Chilindró. Minha filha doente. Acabo de bater o carro do meu pai. E olha o tamanho da fera. Eu abri a porta do carro para ver o estrago. Você não vai me ver chorando facilmente. Mas naquele dia eu chorei e eu vou explicar por quê. Porque quando faltava um dedo, eu coloquei o meu dedo para o carro do meu pai bater no outro carro. Quando faltava um dedo, o pneu do carro do meu pai, do lado esquerdo, estourou. O barulho que eu ouvi não foi de um carro que bateu no outro, foi de um pneu que estourou. E eu me aproximei do pneu, e o pneu estava novo. E quando eu aproximei para olhar, eu vi que de cima até embaixo ele estava rasgado. Parecia que alguém passou uma faca precisa. O homem alto olhou para o pneu, olhou para mim, olhou para o carro e disse: Cristo, que estranho. E foi embora. E o Espírito Santo falou para mim e disse: você lembra? Você pediu, fala rasgado. Eu coloquei o carro no lugar, irmãos. E eu voltei. Quando eu voltei, quando a minha esposa viu abrir a porta do apartamento e disse: meu esposo, eu ouvi um barulho. O que aconteceu? É que Deus acaba de falar comigo rasgado. E a minha filha olhou para mim e disse: pai, eu estou curada. E a minha filha estava curada. No outro dia eu viajei para o Chile. E a minha filha chegou lá sem problemas. Eu passei 3 anos no Chile. E 3 anos ali, Deus me ensinou que o Chile não precisava de mim, mas eu precisava do Chile. Deus me levou ali para me abençoar, para me ensinar que não é pela minha força, não é pela minha inteligência. O Chile foi o maior desafio da minha vida. Eu não falava nada de espanhol quando eu cheguei lá. E pense num povo que fala um espanhol complicado. O espanhol chileno é muito característico. Eu nem entendia o que eles falavam quando cheguei lá. E aí Deus disse para mim: aqui a tua inteligência, teu conhecimento, tua sabedoria não vale de nada, porque você não sabe nem falar. Então eu entendi que não era por minha força,
mas era pelo poder do Espírito Santo. 3 anos ali eu vi a glória de Deus. Não foi fácil. Aquele ano foi o ano mais frio dos últimos 40 anos. Normalmente não neva em Santiago, mas naquele ano nevou. Eu não gosto de frio. O frio é meu maior inimigo. Mas o Espírito Santo me aquecia cada dia. Era um fogo que ardia no meu coração. E que dizia: você não está sozinho, eu estou com você. E com ele eu entendi que somos maioria. Com ele eu entendi que não existe desafio que não possa ser vencido. Com ele eu aprendi que o que é impossível se torna possível, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Você precisa conhecê-lo, porque quando você conhecê-lo, quando você entregar tudo nas mãos dele, a paz vai reinar em seu coração. Então deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida. Deixa ele tomar o governo. Ele é competente para cuidar de você. Nesse momento vem um monte de coisa na minha mente, de situações que eu vivi lá no Chile, morrendo de vontade de contar, mas eu olho para o relógio, eu tenho que terminar agora. Algumas histórias vou contar ainda durante essa semana, mas eu quero que você creia: o Espírito Santo é poderoso, ele está disponível, ele está aqui, e ele espera que você dê uma oportunidade para ele. Então eu tenho uma pergunta: existe alguma área da sua vida que não está debaixo do governo do Espírito Santo? Você entendeu o que eu perguntei? Existe alguma área da sua vida que não está debaixo do controle do Espírito Santo? Imagine que seu coração é constituído por portas, salas. Existe alguma sala que ele não pode entrar? Existe alguma porta que está fechada para ele? Imaginemos que uma porta é a porta da sexualidade. No que diz respeito à questão do sexo, ele pode entrar neste quartinho da tua vida. Imagine que uma porta é a tua vida financeira. Essa porta está aberta, pode entrar aí. Você é honesto nos seus negócios. Você paga o que você compra, o que você pede emprestado. Você é fiel a Deus, os dízimos, as ofertas. Esse quarto, essa sala, ela está aberta para ele, ele pode entrar aí. Imagine que uma parte é a parte do seu corpo, da saúde. O corpo é o templo do Espírito Santo. Você está cuidando desse templo. Nessa salinha ele pode entrar e tomar o controle e o governo. Digamos que uma parte é a decisão. A decisão do batismo, a decisão de se entregar completamente. Eu tenho conhecido um monte de gente que vive em cima do muro, não decide, e quer que Deus decida por ele. Não, quando Deus me tocar, não, essa decisão não é de Deus, é sua. A única parte que é nossa é decidir, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. Mas a decisão Deus não vai tomar por você. Ele espera que você escolha. Então nesse quartinho da decisão, o Espírito Santo pode entrar. Eu vou orar. Eu quero orar por aquele que nesta noite reconhece que existe alguma área da vida que não estava debaixo do governo do Espírito Santo. Eu sei que existem pessoas aqui nessa situação, que existem quartinhos que o Espírito Santo não pode entrar, ou não podia entrar, mas eu convido para você abrir a porta hoje, e eu quero orar por você. Existe alguém nessa situação? Existe alguém que quer entrar aqui e dizer, ó, aquele quartinho lá,
que estava fechado, que eu tinha vergonha de abrir, nesta noite eu abro, para que o Espírito Santo entre, limpe, purifique e tome o governo. Então, quem quer vir aqui? É uma questão muito pessoal. Eu creio que vocês entenderam a minha abordagem. Aqui está vindo Cláudio, auxiliadora, Assis, a Leia, Beatriz, Ivana, alguns que eu conheço. Eu não sei qual é a portinha que vocês estão abrindo. Eu não sei qual é o compartimento que vocês estão abrindo e dizendo: Espírito Santo, essa parte também é tua. Essa parte eu também entrego ao Senhor, para que o Senhor me dê a vitória que eu não consigo obter sozinho. Para que o Senhor reine supremo na minha vida. Parabéns. O fundador do Exército da Salvação, uma vez ele disse o seguinte: a medida do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Você entende isso? A medida do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Eu vejo homens e mulheres poderosos que se levantam nesta noite, porque aceitaram o convite para uma entrega total. Faça a sua entrega. Eu vou dar 1 minuto para você orar a Deus. 1 minuto. Você sabe qual é o compartimento que você está abrindo. Abra e entregue a Ele. Senhor Deus, nesta noite, homens e mulheres passam diante do altar. Uma pergunta foi feita: existe alguma área da sua vida que não está debaixo do controle ou do governo do Espírito Santo? Nós desafiamos para que portas fossem abertas. Nós temos mantido algumas salinhas do nosso coração fechadas. Talvez alguns é a salinha da sexualidade. Talvez outros é das finanças, da vida financeira. Talvez outros a salinha é a dos relacionamentos. Talvez nós temos guardado nessa salinha mágoa, rancor, raiva de irmãos nossos, de familiares nossos. Talvez nessa salinha dos relacionamentos, lá dentro tem inveja. Lá dentro nós maquinamos pensamentos ruins e negativos de pessoas que não gostamos. Mas nesta noite estamos abrindo esta sala. Nós abrimos a porta para que o Espírito Santo entre, para que tire a inveja, a mágoa, o rancor e encha do amor de Deus, encha do perdão de Deus. Entra em cada sala. Na sala da sexualidade, leva a pureza, a libertação da pornografia ou de qualquer ato ilícito que não te agrada. Entra na sala
das finanças e coloca a fidelidade. Que o mundo, que o céu veja que somos fiéis a Deus em tudo que Ele requer de nós. Entra na salinha da temperança, do cuidado do corpo. Entra lá, Senhor, e nos dá poder para cuidar deste corpo para a Tua glória. O que queremos dizer é que não queremos deixar nenhuma área sem o Senhor. Entra completamente, entra em tudo e muda o que precisa ser mudado e nos conduz aos teus sonhos para a tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém.